Está conosco José Orion Ponzi da Silveira, secretário municipal de Transporte e Mobilidade de Cachoeira do Sul, e ele vai conversar com os nossos ouvintes sobre as ações da Prefeitura para auxiliar no fim da greve dos trabalhadores da Transportes Nossa Senhora das Graças. Então, vamos dar nosso bom dia ao secretário Orion. Bom dia, Toné. Bom dia do secretário por atender o nosso convite nessa segunda-feira de carnaval chuvosa, e fica aí a colocação do Tomás perguntando o que a prefeitura pensa fazer para que essa greve dos trabalhadores da TNSG termine. Bom dia, Tomás, bom dia, Tonê, bom dia a todos os ouvintes. Bom, nós estamos aí com essa situação de greve, né, extremamente preocupados com as pessoas de Cachoeira do Sul, e nós temos aí enviado todos os esforços para terminar esse estado de greve, né, fazendo, neste momento, mais inclusive do que a própria concessionária de transporte está fazendo, porque desde o início, quando deflagrou a greve, que nós fomos comunicados oficialmente, inclusive desde que nós fomos comunicados do estado de greve, nós estávamos tentando conversar com a direção da empresa, nós tentamos contato via telefone, não conseguimos, tentamos contato via mensagem, então conseguimos. Na empresa, a direção estava ausente da cidade, então isso nos impediu fazer uma mediação do diálogo, porque o problema inicial é basicamente a empresa apresentar os coeficientes de reajuste aos trabalhadores. E os trabalhadores, obviamente, com a sua relação de emprego com a própria empresa. Então, isso acabou gerando uma série de transtornos na participação efetiva do poder público, representando a população, para a gente conseguir mediar uma conversação. Mas verificamos hoje que ela, na prática, até teria sido infrutífera. Não conseguindo, no período da greve, nos surpreende, né, que com a paralisação que aconteceu, nós tivemos que entrar com uma cautelar junto à Justiça do Trabalho. Então, isso, obviamente, seria um papel da empresa fazer essa ação, né, visando exatamente a questão econômica, financeira, o cumprimento do papel social dela junto à comunidade, para que ela tivesse aí a continuidade dos serviços. Então, esse foi o nosso papel inicial. Avançando nesse papel, nós, junto na mediação que está acontecendo no Tribunal Regional do Trabalho, a gente, por várias vezes, o tribunal solicitou que a empresa apresentasse o índice de reajuste dos trabalhadores. A empresa fugiu da responsabilidade, tentando transferir para o município essa responsabilidade, tentando vincular a questão do reajuste dos trabalhadores a um reajuste da tarifa, invertendo essa questão. Ela tem uma questão técnica aí que não pode ser invertida, logo adiante eu posso explicar para os senhores, e culminou que aí vamos colocar assim comprometendo a paciência dos trabalhadores dentro daquilo que ele é direito, né? E na última mediação, né, tal qual já foi divulgado, para tentar terminar com isso, porque a sequência de atos, eu vou antecipar aqui, Toré, a sequência de atos é assim: a prefeitura municipal, ou o executivo municipal, ele, para fazer os cálculos tarifários, ele vai e pega preços de mercado, entre eles combustível, lubrificante, pneus, chassis, carroceria. Só tem um item de mercado que ele não consegue pegar por consulta ou cotação, que é a questão dos salários. Ele depende da empresa fazer o acordo com os trabalhadores, definir os novos salários e nos comunicar. Essa comunicação, ela é o start do processo. Então, ela nos comunica, pede a revisão, e a partir daí nós startamos os demais itens. Então,
eu não tenho como fazer qualquer cálculo, ou nenhum sistema tem como fazer qualquer cálculo exato sem ter exatamente esse acordo trabalhista. O que, quando a empresa atira para o município fazer a revisão tarifária e depois eles estipularem valores, me surge uma série de dúvidas aqui, mas falando tecnicamente é antitécnico esse processo. E é isso que na última sessão o Tribunal Regional do Trabalho, diante da situação gravíssima em que nós vamos cumprir, estamos cumprindo, mas não concordamos de forma nenhuma, em que a população seja prejudicada, foi reduzido aí a pedido do sindicato, e aqui eu vou dizer que aparentemente, em relação à prefeitura, nós temos, visualmente, sobre a minha análise, nós temos duas greves bem claras. Uma delas é a greve dos trabalhadores, em que nós respeitamos, porque é direito dos trabalhadores fazer essa greve, é plenamente compreensível e tem o apoio do Poder Público Municipal à requisição sobre a revisão dos salários dessa categoria. E a outra greve, infelizmente, é da prefeitura da direção do sindicato, que vem num sentido contrário em causar prejuízo à população, e me parece que existe uma sintonia ali de falas nessa questão da greve. Mas isso é uma análise minha. Então, foi pedido essa redução de 30%, e que nós não, como disse, nós estamos cumprindo, mas não aceitamos. E, para resolver isso, eu propus e estou fazendo uma simulação de reajuste tarifário, considerando aquilo que os trabalhadores solicitaram, tá? Que foi 7%, e alguma outra proposição que a gente possa fazer para ter uma tarifa na modicidade adequada que a população possa absorver e o próprio município possa também absorver. Então, basicamente é isso. Eu me comprometi, foi uma solicitação, não foi imposição do Tribunal Regional do Trabalho, que fique bem claro isso, porque o Tribunal Regional do Trabalho, como a sua própria ação mesmo, tendo sido provocado pelo município, impõe ali ao empregador e aos trabalhadores, e aí pode acordar conosco. Foi uma solicitação minha por parte do Executivo Municipal para antecipar uma simulação, né, que não vai ser um cálculo aproximado, não tem por base um cálculo exato, para que a gente pudesse terminar o mais rápido esse litígio, porque a empresa, por enquanto, está omissa, totalmente omissa, apesar de nós termos lá uma reunião no dia que foi parado o transporte 100%, tivemos a manhã inteira de reunião, extremamente difícil a conversação com a concessionária, extremamente difícil a gente fazer qualquer tipo de acordo, tanto eu vejo pela parte do Executivo Municipal, né, de forma consensual e extrajudicial. Então essas são as ações. Secretário, se me permite... me estender muito nesse início, mas para a gente ter um parâmetro da nossa própria entrevista. Secretário, o senhor falou então que a sua pasta está fazendo um cálculo, né, para auxiliar isso aí, colocando 7% de reajuste na folha. Uma simulação. Uma simulação. Bom, estamos em meio a um feriado de carnaval, mas qual é a expectativa desse cálculo estar pronto e ser apresentado a todos? Olha, nós estamos na seguinte situação. Eu trabalhei todo o final de semana de carnaval, na verdade eu não tive carnaval, tá? Até porque eu também estou com outros projetos vinculados à questão do transporte coletivo para a gente resolver definitivamente a questão do transporte. E isso vou dizer para os senhores assim, ó, essa questão do transporte coletivo, eu cheguei em maio aqui em Cachoeira do Sul, né? Então logo em seguida, ali em junho, nós apresentamos o alinhamento dos cálculos tarifários, onde nós reduzimos, o único município do país a reduzir a tarifa sem subsídio, por excessos e divergências e incoerências nos coeficientes que estavam sendo lançados na tarifa. Não tiramos um centavo do trabalhador, todos os trabalhadores tiveram seus salários garantidos nesse momento, foi tirado
exatamente aquilo que estava equivocado por parte da concessionária, tá? E realinhamos. Da mesma forma que a gente tem, desde maio, solicitado uma série de documentos para que a concessionária nos apresente, e a grande maioria delas, inclusive nós já tivemos que impor multas pesadas para a concessionária, agora há poucos dias impomos 10 multas à concessionária, boa parte delas é pelas condições dos ônibus quando nós estamos fazendo a fiscalização de trecho, e outras delas é exatamente por não atender coisa. Eu só imagino o que a população de Cachoeira do Sul está passando durante esse período, ou muito mais tempo do que nós estamos em Cachoeira do Sul. Então, o que acontece? Nós temos dentro desse processo várias situações, tá, que nós temos que resolver, não pelo Executivo Municipal, não pelo prefeito Leandro Balardim, que apesar de tudo está na condição de prefeito, querendo o melhor para a população, não para o secretário João Ponce, que também está alinhado nesse sentido de que nós somos a concessionária de origem desse serviço e nós temos que prover à população do melhor serviço possível. Nós vamos resolver definitivamente a questão de transportes em Cachoeira do Sul. Se a concessionária ela quiser mudar a sua atitude, mudar o seu padrão, se ela quiser vir conosco, tá, com um novo formato, um formato de gestão compartilhada, informações abertas, de ajustar a sua operação, de melhorar a sua qualidade, né? E aí nós podemos até dialogar, senão nós vamos tomar todas as medidas possíveis para resolver isso definitivamente em Cachoeira do Sul. Obviamente que a solução definitiva está, talvez na licitação, que é somente uma das ferramentas de utilização definitiva. Nós estamos caminhando para esse sentido, inclusive já fizemos esse processo, né? Estamos já realizando esse processo. Secretário Orion, o senhor está dizendo que a Prefeitura está em tratativa com outras empresas para assumir o serviço de transporte coletivo de passageiros urbano de Cachoeira? Sim. Respondendo bem diretamente para o senhor, sim. Nós estamos já analisando qual é a melhor forma da gente resolver isso definitivamente, e entre essas questões está a substituição da atual concessionária. Obviamente que isso tem um processo legal, né, Tony? Tem toda uma metodologia, tem todo um processo, tem as questões de comunicação oficial, tem as questões de elaborar todos os processos desses chamamentos, se este for o caminho, tá? Nós temos vários caminhos para fazer, Então, um deles, né, é a substituição da concessionária. Então, nós temos aí que percorrer alguns caminhos jurídicos e administrativos para consolidar isso. Mas, sim, essa é uma das proposições. Secretário Orion, o senhor colocou bem aí, foi a Prefeitura quem fez a provocação do dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho, e não a empresa, que seria correto, exatamente. Ou os trabalhadores. Exatamente. Foi o poder concedente que fez isso. É relativamente raro, mas eu acredito que não seja inédito. Porém, com esse pensamento de outras alternativas e até a substituição da empresa, a Prefeitura considera que a via do tribunal já está esgotada? Não, nós vamos respeitar integralmente a questão do tribunal, mas obviamente que a cada passo dela, e você tem toda a razão nessa análise, né, que considerando a possibilidade de nós usarmos outras alternativas para a solução do problema, mesmo assim, Tonei, elas não são imediatas, né? Como eu disse, nós temos alguns caminhos administrativos e jurídicos a percorrer. Enquanto nós não percorrermos esse caminho para dar essa base jurídica adequada, né, para a gente não sofrer ações que possam reverter exatamente essas medidas que nós adotarmos, nós temos ainda que considerar a situação e a concessionária atual participantes desse jogo, e aí a gente vai conduzir esse processo que está junto ao TRT
e da melhor forma possível. Até mesmo porque no meio deles, Tonê, está a categoria dos trabalhadores, e que nós já tivemos várias reuniões internas com o prefeito Leandro Valardim. O pedido do prefeito é para que a gente dê uma atenção especial para essa categoria, além, obviamente, de pedir o atendimento máximo à população com transporte coletivo, né? Então, está os trabalhadores, que são elementos caros para nós, caros no sentido de importantes, dentro do processo do transporte coletivo, e a gente está aí vendo isso, a gente vê isso na prática, que sem os trabalhadores não tem transporte. Então, não por essa máxima, mas por ser direito da categoria, ter um salário digno, ter a sua remuneração adequada no final do mês, para ter a sua tranquilidade para ir lá prestar o melhor serviço possível. Então, nós devemos continuar nesse processo muito tranquilo, com muita responsabilidade. Eu estou fazendo esta simulação, eu devo apresentar, nós temos até sexta-feira da semana que vem para apresentar esses índices, e dentro da apresentação desses índices aí vamos verificar, porque ela depende, por mais que nós façamos a simulação, né, nós estamos aqui tentando fazer pela empresa, ou seja, estabelecer ou dar subsídios ao tribunal sobre um índice, sobre um coeficiente, sobre um número que é de obrigação da concessionária. Então, nós estamos aqui, na verdade, tentando atalhar, mas essa decisão, ou ela vai ser da concessionária em aceitar apresentar um número para os trabalhadores, ou o tribunal aí juntar com o seu pleno, né, reunir o seu pleno e fazer o julgamento da ação de acordo com os cenários que forem apresentados. A gente não sabe como eles farão exatamente esse julgamento. Secretário Orion, só para ficar, o prazo que o senhor estabeleceu de sexta-feira não seria a próxima, seria na outra semana ainda. Não, nessa sexta-feira agora, Tony. Nessa sexta-feira. Nessa agora. Prazo para... Mas eu já estou com os cálculos basicamente prontos, tá? Para a gente apresentar e iniciar essa conversação aí junto ao tribunal. Mas a princípio nós temos até sexta-feira. Eu tenho que fazer alguns filtros ali, porque alguns dados ainda estão inexatos, como é uma simulação, ela é aproximada. Mas aqui eu tenho, por exemplo, uma dificuldade na questão pneus, tá? Pneus ainda não me chegou o valor exato de pneus, e eu tenho que conferir junto com a concessionária a questão do custo de combustíveis e só fazer alteração ali nesses números e basicamente os cálculos estão prontos. Agora, 7h58, vamos falar agora com o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Cachoeira do Sul, Luiz Aníbal Machado, a quem nós agradecemos a disponibilidade. Recebemos hoje cedo a foto dos trabalhadores concentrados em frente à empresa, com chuva ou com sol, no caso agora com chuva, mantendo a paralisação que está no 11º dia. Aníbal, bom dia. Bom dia, senhor Ronaldo, bom dia aos ouvintes. Com chuva e sol, estamos aqui em frente à empresa. O que esperar a partir de agora, Aníbal? Olha, senhor Ronaldo, nós estamos aqui aguardando conforme determinação da audiência que nós tivemos sexta-feira às 15 horas. E o tribunal determinou que a empresa faça a proposta, que a prefeitura veja como vai fazer com essa proposta para inserir na tarifa. Nós estamos aqui para trabalhar, a categoria está aqui, preocupados. A gente tem conversado, estão preocupados com o passageiro, as pessoas que necessitam desse transporte e não podem ir trabalhar para servir a população. Que aqui numa cidade pequena como Cachoeira, o motorista de ônibus se torna quase que família, porque transporta todos os dias o mesmo passageiro. Então, o pessoal aqui quer trabalhar. Aguardamos a proposta da empresa que nos chegue aqui, uma proposta que já esteja no papel, que nos garanta o reajuste salarial para nós voltar a trabalhar. Aníbal, bom dia, Tomás.
Não sei se tu escutaste agora há pouco, nós conversamos com o secretário Orion e ele disse que está fazendo uma planilha de cálculo ainda nesse feriadão de carnaval, simulando 7% de reajuste para os trabalhadores da Nossa Senhora das Graças. Aí para poder ver como é que fica a tarifa, como é que ficaria o cálculo da tarifa. O que tu acha desta proposta, dessa iniciativa da Prefeitura? Essa proposta nós lançamos ela na sexta-feira, diante da audiência do tribunal. Nós dissemos para eles, olha, o pessoal está inquieto, está preocupado, quer voltar a trabalhar. Nos dê 7% sobre os ganhos dos trabalhadores, que o pessoal volta 100% a trabalhar. Então, tudo bem que o secretário está fazendo, eu acho uma demora muito grande. Nós estamos lidando com pessoas que não estão conseguindo sair de casa para ir no mercado, para ir no médico, para ir na farmácia, para fazer um exame, para ir para a escola, para ir para trabalhar. As pessoas estão em casa sem poder sair de casa. Nem todos têm dinheiro para pagar um aplicativo. Então, que o secretário, que ele possa fazer o mais rápido possível, que a empresa possa vir aqui confirmar para nós e nós já vamos voltar a trabalhar. A empresa tem se manifestado, Aníbal? Não, a empresa conversaram com nós sexta-feira, que estavam já programando também, fazendo contas. E aí estamos aguardando. Os trabalhadores estão cumprindo com a lei de greve, com a determinação do tribunal, mas os trabalhadores querem voltar a trabalhar. Quais são os horários que tem ônibus para alertar aí a população, Aníbal? É das 6 horas às 8h30, das 11 às 2 e das 17 às 19. Isso de segunda a domingo? Não, domingo e feriado é por natureza já da frota ser bastante reduzida. Isso já tem a natureza deles aí, tá funcionando tudo normal, conforme domingos e feriados. Aníbal, o secretário Orion, ele disse que eles estão estudando uma solução definitiva que não necessariamente é a licitação dos ônibus, que seria, pelo que dá para entender, uma contratação emergencial de uma empresa para substituir a Transportes Nossa Senhora das Graças. O que tu acha dessa ideia? Eu acho muito complicado, senhor Ronaldo. Eu acho que eles, como são os donos da concessão, eles têm que estar se virando mesmo para atender a população. Agora eu vejo muito difícil uma empresa vir para cá, se estabelecer aqui, com uma tarifa dessas aí, sem subsídio, com as ruas esburacadas e com esse salário que os trabalhadores ganham e estão fazendo greve. A empresa não tem como se ressarcir. Não adianta a gente ficar inventando para a população que vai vir uma empresa para cá e não vai mexer na tarifa ou não vai mexer no subsídio. Nós temos que ser, no mínimo, ser honesto. E ninguém vai sair daqui que ganha aqui 2.000 e vai trabalhar lá em São Leopoldo para ganhar 3.000 e lá tem que pagar um aluguel de 1.000 e poucos reais. Assim é uma empresa. Não vai sair lá de Santa Catarina para vir para cá para trabalhar com uma tarifa dessas aí, com o custo que tem o transporte em Cachoeira. Então é muito difícil. Eu acho que eles estão procurando fazer as coisas aí, mas eu vejo com muito difícil. E então voltamos à opção definitiva, que seria uma licitação. A licitação é a coisa mais correta que tem que fazer, corrigir. O prefeito agora diz que eu sou dono da empresa, porque eu falo em tarifa. Eu sou conselheiro do Conselho de Transporte, fui presidente do Conselho de Transporte há muito tempo. Agora que o secretário mexeu e embolou 3 conselhos aí, e ainda não formou ainda quem vai coordenar esse conselho, e nos deixa preocupados a situação. Nos deixa preocupados porque
não adianta a licitação com uma tarifa baixa. Há muito tempo atrás, uma empresa que fez o projeto de licitação apontava uma tarifa de R$ 7,50. Hoje a tarifa é R$ 5,70. Nós temos em Santa Maria uma tarifa que, se a pessoa for lá comprar passagem com cartão antecipado, ele paga R$ 5,90 a passagem. Se ele pagar no ônibus, é R$ 6,50. E a empresa ajuda com R$ 1,15 por passagem, chegando a 23 milhões por ano. Esse é o subsídio para as empresas. E nós sabemos que Santa Maria tem um fluxo de passageiro 10 vezes mais do que de Cachoeira do Sul. Ontem a empresa fez aqui R$ 180. Qual é o custo para botar 4, 5 carros na rua para fazer R$ 180? Olha o custo, não cobriu o custo. E aí vai fazer licitação, quem é que vai vir para Cachoeira para jogar dinheiro fora? Semana passada... Temos que fazer as coisas com seriedade, com respeito. É a população. Não estou falando empresa. Estou falando que a população precisa de um transporte ágil e de qualidade. Precisa disso aí. E aí é o senhor prefeito, o senhor secretário, que tem que tomar providência, porque são os responsáveis pelo andamento da empresa e por esses dados aí da qualidade do transporte. Aníbal, só para relembrar, né, os ouvintes da Rádio Vale, que nos acompanham todos os dias, sabem disso, nós registramos na semana passada o reajuste das tarifas dos ônibus de Porto Alegre, que na verdade entra em vigor no dia 19, ele foi decretado na semana passada, e que passou para R$ 5,30, com um subsídio de R$ 2,05. Então a tarifa teria que ser lá superior, teria que ser de R$ 7,35, mas ficou reduzida porque a prefeitura banca essa diferença que custaria aos cofres públicos da capital em torno de R$ 250 milhões por ano. Então, efetivamente, uma tarifa muito baixa, ela pode existir desde que haja subsídio. Tem que ser assim. As pessoas não suportam mais o reajuste tarifário hoje. Eu não concordo. Eu concordo que a tarifa em Cachoeira hoje seja no máximo R$ 5,00. Não pode ser mais R$ 5,00. E não tem esse negócio da prefeitura não querer dar subsídio. Ela tem que dar, porque é no Brasil. Agora o senhor está me dizendo aqui que Porto Alegre, a tarifa foi para 5,30, vai para 5,30, e está sendo subsidiado R$ 2,00 e pouco. Seria quase 7,50, e aí o que vai dar 250 milhões de subsídio por ano. Aí Cachoeira, o prefeito não pode dar, não sei nem dizer número de valores, mas não chega a 100 mil por mês. Não chega. É menos que isso. Olha, eu tenho todo o respeito pelo prefeito, é o nosso prefeito, foi eleito pela população, a gente tem que respeitar como qualquer cidadão, mas para aí, vamos trabalhar sério, vamos respeitar a população está precisando do transporte,